Então, uma boa noite a todos. Hoje, 31 de julho de 2023, e na nossa palestra pública da AME Santa Catarina, nós estamos tendo a alegria de receber a doutora Maikelli. E há uns anos atrás a gente estava visitando parentes em Chapecó e resolvemos entrar num centro espírita para ficarmos melhores e conhecemos ela lá, assim, quase por acaso, né? Mas nada é por acaso. Legal. Verdade, verdade. Mas faz alguns anos já, tu ainda estava na faculdade, né? Sim. Tem uma doutora Maikelli Simes, ela é a expositora da noite de hoje, ela é da Associação Médico Espírita de Chapecó. O tema, o assunto que ela vai nos trazer é Cuidado Integral em Saúde, Dimensão Espiritual, Relato de Experiência em Clínica Multiprofissional com Evangelho em Equipe e Estudos sobre Saúde e Espiritualidade. Então, como nós fazemos sempre, ela vai fazer a exposição dela e a hora que ela achar que é o momento, ela encerra a exposição e a gente termina a gravação para essa palestra aí para o nosso canal do YouTube. Depois a gente pode se aproximar mais dela, fazer perguntas, assim como ela nos direcionar. É com você, Maite. Obrigada, Ramon, pelo convite, né? Obrigada pela oportunidade. Eu vou colocar aqui um slide aqui para a gente partilhar. Deixa eu, ali, F5 aqui, apresentação de slides. Sabe que a gente também, né? Do slide do começo, próximo aqui. Então, eu separei aqui um pouco de conteúdo teórico antes de falar da experiência que a gente tem lá na clínica, né? Mas de trabalhar um pouquinho essa dimensão. Para nós que somos do movimento espírita, às vezes parece fácil falar isso em meio a espíritas, mas falar disso e trabalhar isso com pessoas da área da saúde que não necessariamente sejam espíritas e abordar isso com pacientes que também não tenham, em muitos momentos não têm a mesma religião que a gente, isso às vezes é um desafio. Por isso, sempre que possível, eu penso que a gente tem que conversar um pouco mais sobre essa dimensão, né? Sobre a espiritualidade. A construção da área da saúde ela é baseada no modelo biomédico mecanicista. Então, ao longo dos anos, toda a construção da medicina, da saúde como um todo, vem nesse quebrado, né? Vamos estudar um pedacinho e a gente foi partilhando os pedacinhos e quebrando e comparando o homem e a vida a um relógio, como se pudéssemos compreender o todo olhando as partes. Mas conforme foi evoluindo esses conceitos, a gente foi entendendo que quando fizemos essa separação do binômio corpo-espírito, a gente teve um grande progresso científico-tecnológico, mas tivemos um empobrecimento na avaliação do paciente, uma redução na percepção das dimensões biológicas, psicológicas, sociais e espirituais, e uma grande deterioração da relação de profissionais da saúde e paciente, porque nós acabamos nos distanciando dos pacientes, né? Ficamos naquele lugar de saber médico, né? De saber profissional. E não olhando o paciente como um todo. Mas quando a gente olha para o conceito de saúde, a gente já sabe, lá desde 48, o conceito de saúde se ampliou e leva em consideração a vida que se vive, o que se pensa, como é o dia a dia, né? Esse conceito varia ao longo do tempo, dependendo do lugar, da época, da classe social, e ele também é determinado pelas concepções científicas, religiosas, filosóficas de cada um. Então, a gente, por mais que tenha essa separação e as hiperespecialidades, quando nós estudamos todo o conceito de saúde, a gente entende que precisa olhar além do que esses pedacinhos, né? Tem que olhar para o todo. E em 88, a OMS acrescentou ao seu
conceito de saúde, mudando que eles falavam antes de completo bem-estar, né? Mas daí, assim, saiu essa definição de saúde é um estado dinâmico de completo bem-estar físico, mental, espiritual e social, e não meramente a ausência de doença ou enfermidade. Acrescentou-se essa dimensão espiritual a esse conceito, para que a gente possa olhar para o ser humano, olhar para as pessoas como além do que o corpo físico, além do que as partes quebradas ou dos pedacinhos, né? Quando a gente estuda a qualidade de vida, também pela Organização Mundial da Saúde, a gente entende que ela é a percepção do indivíduo de sua posição dentro de um contexto cultural, do sistema de valores do qual a sua vida está inserida em relação às suas metas, expectativas e interesses. Então, a gente começa a se aproximar até do conceito de espiritualidade quando olha para o que se entende de vida, para a transcendência, né? E o RUCOL, que é o questionário de qualidade de vida da Organização Mundial da Saúde, ele é dividido em domínios, são 100 perguntas. E lá, essas perguntas são divididas em aspectos físicos... Oi. Desculpa te interromper. Você está trocando slide? Para mim não está aparecendo a troca de slide. Não? Eu estou aqui no... Tem só mais alguém? Tem só o do início aqui com a tua... Para mim também, só está aparecendo o inicial. Tua formação. Olha ali. Eu estou aqui no de quadra... Será que eu paro de... Vou tentar parar e voltar de novo, porque eu estou aqui no qualidade de vida já. Sim. 5, 6 slides. Então, ó, passei para frente. Vocês viram? Não. Que estranho. Espera ali. Vocês estão vendo a minha tela? Agora trocou. Sim. Agora trocou. Tá. Eu tinha colocado ele como aberto, mas eu posso deixar assim, se fica mais fácil. Deixa eu tentar de novo. Vamos ver. Agora trocou, agora está trocando. Está trocando? Deixa eu ver se eu coloco em apresentação se vai. Vocês estão vendo trocar? Agora não trocou. Agora não. Tá, então é quando eu deixo eu tenho que deixar ele pequenininho, não dá para deixar a tela toda. Olha só. Querem que eu comece de novo, Ramon? Eu acho que só mostrar os slides para nós, que não deu para ver. Tá. Eu trouxe aqui esse slide, vou começar de novo, então. Vamos falar da dimensão de toda essa introdução. Eu trouxe o modelo do relógio, que é um modelo biomédico ou mecanicista, né? E que ele compara o corpo e a vida às engrenagens de um relógio. Isso, pensando em evolução enquanto técnica, é muito importante. Esse é um slide que foi apresentado no Congresso Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, o CONAPIX, e que eu fiz um print e eu deixo ali a foto do autor do slide, mas no intuito que eu achei ele tão bem didático para explicar isso. Porque essa separação do binômio corpo-mente e essa fragmentação do corpo fez uma grande aceleração do processo científico. E a gente não pode dizer que isso não teve um mérito, que não teve uma importância, mas empobreceu a avaliação do paciente, porque a gente passa a desconsiderar o todo dele, né? E a gente reduz a percepção da dimensão biológica, psicológica, social e espiritual e leva isso a uma deterioração da relação profissionais de saúde e paciente. A gente se distancia do paciente e fica naquela condição de detentor do saber, né? Sem entender que ele é um todo e um ser complexo e que sabe de si muito mais do que nós numa entrevista, por exemplo, né? E quando a gente vai progredindo e pensando, então, no conceito da Organização Mundial da Saúde, levando em consideração o que é saúde, né? Esse conceito ampliado que vem lá desde 48, ele já começa a olhar para que depende que é individual e que depende das concepções científicas, religiosas e filosóficas, que a gente já sabe que é um pouco mais de não estar doente. Então, foi se ampliando esse conceito. E em 88, então, a Organização Mundial da Saúde traz esse novo conceito, que é colocar a dimensão espiritual dentro do conceito de saúde. Saúde é um estado dinâmico de completo bem-estar físico, mental, espiritual e social, e não meramente a ausência de doença ou enfermidade. Então, a gente já começa a ampliar esse olhar e colocar esse aspecto dentro das nossas discussões, né?
A Organização Mundial da Saúde também tem um WHO, que é um questionário, que são 100 perguntas, eu já fiz alguns artigos e publicações com ele, em que a gente mede a dimensão para entender bem-estar diante do processo de adoecer, diante de qualquer intervenção que a gente faça, né? E esse questionário, ele é dividido em aspectos. E essas dimensões têm o aspecto físico, psicológico, de independência, as relações sociais, a relação com o meio ambiente, espiritualidade e crenças pessoais. Então, de novo, a Organização Mundial, e esse questionário é validado pela Federal do Rio Grande do Sul, no Brasil, desde a década de 90. Então, ele, de novo, a Organização Mundial da Saúde traz a dimensão espiritual para um aspecto relacionado à saúde, né? E ao bem-estar. Então, a gente, quando pensa em cuidado integral, a gente está olhando assim, nessas dimensões todas: física, mental, social, espiritual e a relação com o ambiente. E quando eu olho esse cuidado integral, eu tenho que entender que para cada doença, para o processo de adoecer, e para cada doença, eu vou ter uma causa em cada um desses processos. Considerando que nós somos seres complexos e integrais, né? Para que eu leve ao processo definitivo de adoecer, eu vou ter que ter uma descompensação em cada um deles. E quando a gente, na faculdade, por muito tempo, eu fui ensinada a olhar para a parte física e um pouquinho do mental. O ambiente, quase que a gente não via, porque mesmo os conceitos de epigenética, que é o conceito do ambiente modulando a expressão gênica, é um conceito recente, ele tem 10 anos, né? Então isso tudo vem se ampliando nos últimos anos, realmente na prática, no estudo de todos os profissionais da saúde, né? Mas a gente, para poder entender realmente a causa das doenças e poder tratar, a gente tem que olhar isso tudo. Porque eu não posso imaginar que eu vou dar um medicamento que trate um pedacinho e vou tratar o todo. Em alguns casos, talvez ali, vamos pensar numa amidalite, se eu dou um antibiótico, pode ser que eu consiga daí tratar o todo, né? Porque daí eu tenho um agente patológico específico para uma doença específica, mas em todas as outras doenças eu vou ter, pensando principalmente as crônico-degenerativas, eu vou ter um aspecto em cada uma dessas partes. E tratar a causa é olhar para esse todo. Então a gente segue pensando no conceito de espiritualidade, nessa dimensão espiritual, né? Porque o conceito é assim, esse é um conceito da Organização Mundial da Saúde. O conjunto de todas as emoções e convicções de natureza não material, com a suposição de que há mais no viver do que pode ser percebido ou plenamente compreendido, remetendo a questões como o significado e o sentido da vida, não se limitando a qualquer tipo específico de crença ou prática religiosa. Então, nós vamos olhar para aquilo que dá sentido à vida e as respostas, as grandes perguntas e respostas da vida, né? E quando eu penso, eu posso separar religião de espiritualidade, claro, né? Mas eu gosto muito de trabalhar a ideia da espiritualidade, porque dela transcende todas as religiões, né? E a dimensão, quando eu penso nisso da espiritualidade, eu estou olhando naquilo que é de mais particular para cada pessoa, né? Que é aquilo que dá sentido para a vida dela e que, na ideia de buscar o sagrado e transcender, ela ganha força para superar situações de dificuldade, superar as suas dificuldades pessoais, aliviar situações de doença e assim por diante. Até tem, claro, várias fontes, né? Eu trouxe algumas só, para por que a gente tem que trazer essa dimensão espiritual, né? Tem um livro que Koenig, ele é um dos mais famosos, né? Que eles pesquisam, esse pesquisador, e aí falando dos pacientes que eles procuram serviços de espiritualidade que trabalhem alguma questão dessa para a sua vida, e que a maior parte acha que os médicos deveriam falar sobre isso, e que eles têm confiança nos médicos que abordam isso, porque isso também é um problema, né? A gente costuma achar que se eu tocar nesse assunto, eu vou achar que eu estou fazendo alguma mágica, né? Que eu me perdi da medicina se eu tocar nesse assunto. E aqui já são falas e pesquisas que não é ali, né? Que os pacientes querem que a gente fale sobre isso. E claro que considerando a fé, esse é de um outro livro já, a fé como uma fonte de conforto, ajuda a reduzir os efeitos das doenças crônicas sobre a incapacitação e ajuda também a melhorar
da saúde mental, né? E essa última fala ali do Francis Collins, ele que coordenou o Genoma Humano, né? E ele era ateu. E quando acabou o Genoma Humano, ele se entendia que quando a gente decifrasse o DNA, nós iríamos compreender tudo. E aí deciframos todo o DNA e entendemos que não sabemos nada. E aí ele saiu depois disso, essa é uma fala dele, uma das necessidades mais fortes da humanidade é encontrar respostas para as questões mais profundas. E temos de apanhar todo o poder de ambas as perspectivas, científica e religiosa, para buscar a compreensão tanto do que vemos como do que não vemos. Então, alguém que chegou ao limite de entender o corpo humano, somente a dimensão física, e compreendeu que ali não está o todo ali, né? Que eu preciso ir olhar além, né? E o Conselho Federal de Medicina tem um parecer de 2018, que está lá no site do Conselho, falando da importância de nós olharmos para isso e autorizando os médicos a considerar isso na sua prática, né? E ele traz algumas legitimações também, algumas falas, que a ciência e a religião podem ser vistas como compatíveis entre si, né? E ele lembra o placebo, que também aqui tem um papel da crença na melhora, né? E cita Albert Einstein, que dizia que quanto mais acredito na ciência, mais acredito em Deus. Então, traz essa legitimação para todo esse processo. E o Conselho, nesse parecer, ele também traz... cita as instituições que no Brasil são instituições de referência e que estudam espiritualidade e saúde. E aqui nós temos a Sociedade Brasileira de Cardiologia, com o GENCA, a gente tem o Albert Einstein, que tem serviço, a gente tem o NUPS, né, que é lá de Juiz de Fora, então o núcleo de pesquisa. Então, se sabe e se referencia já esses locais como estudando isso de forma científica, né? Isso tudo eu estou falando para que a gente tenha esse respaldo de poder falar disso com mais tranquilidade, sem necessariamente ser só no meio espírita para falar sobre isso. Esse é o posicionamento da Organização Mundial de Psiquiatria de 2018, ó. E eles também legitimam essa possibilidade, ó, mostram que valores, crenças e práticas relativas à religiosidade e espiritualidade se mantêm relevantes para a maior parte da população mundial e que pacientes gostariam de ter as suas questões abordadas nos cuidados em saúde. Os psiquiatras precisam levar em conta todos os fatores que afetam a saúde mental e as evidências mostram que devem ser incluídas entre esses fatores, independente da orientação espiritual, religiosa ou filosófica do psiquiatra. E aqui também a ideia de, se eu levar em consideração todo o protocolo de humanização do SUS, a Política Nacional de Humanização, ela parte do princípio que nós tivemos que escrever num protocolo o se humanizar, que é o tornar humano, que é olhar o outro a partir dos seus valores e olhar o outro como sendo capaz de cuidar-se, compreender a sua vida e poder ser ativo no seu tratamento. Isso já é uma mudança de paradigma bem grande também, né? Porque tu tá dando autonomia para o paciente, tu tá querendo que ele se envolva no diagnóstico, no tratamento, e como ele vai se envolver, como você vai auxiliar ele a compreender o processo, se você também não entendeu o que ele acredita, né? Então, aqui também a gente traz mais um posicionamento, e nesta lógica nós fizemos aqui em Chapecó já 2 encontros para estudo de espiritualidade em saúde. O primeiro foi em 2019, foi parceria da AME, daqui de Chapecó, com a UNO Chapecó, com a Universidade Federal da Fronteira Sul, que são essas fotos ali que estão na apresentação. E o segundo encontro foi ano passado, que daí foi da AME com a Federal da Fronteira Sul. Então, que também daí se estudou as dimensões humanas. Então, essa lógica também já vem saindo da academia, né? Mas trouxe aqui um estudo bem legal sobre mediunidade. E falando que é uma pesquisadora também parceira da USP, com uma universidade de Arizona, a doutora Juliet, ela demonstra que há vida após a morte através dos estudos dos fenômenos mediúnicos. Então, quando a gente começa a estudar isso, a gente já começa a entender, ver esses artigos que não é só do universo espírita e nem é só do nosso movimento espírita brasileiro, né?
tem outros profissionais em vários lugares do mundo já estudando essa dimensão, né? E ela traz esse conceito, a mediunidade é um dos fatores que afetou a construção de conceitos como subconsciente, dissociação e psicopatologia. Quando a gente estuda Freud e Jung, são figuras da psique humana que trouxeram essas características e também olharam para isso, né? Freud, eles associaram a mediunidade com psicopatologia e a origem e uma origem exclusiva no inconsciente pessoal, como se tudo que o médium estivesse falando fosse dele, né? Mas o Jung já trouxe ali a possibilidade de um caráter não patológico e uma origem no inconsciente pessoal, mas sem excluir em definitiva, sem excluir, né? Em definitivo, alguém está perguntando alguma coisa? Não? Sem excluir em definitivo, né? Essa ideia de que a real situação do espírito desencarnado. Por fim, então, a mediunidade é um desenvolvimento superior da personalidade, tendo como causa um misto entre o inconsciente, a telepatia e a ação de espíritos desencarnados. Então, a gente começa a ter nas pesquisas artigos falando disso. Isso aqui é a própria história da medicina, né? Porque se nós formos olhar Freud, Jung, tudo que a gente fala de doenças psicossomáticas, psicoimunologia, nós estamos falando disso já, né? Aqui tem o Sérgio Felipe de Oliveira, que é um pesquisador da USP, que fala da pineal e começa a se questionar essa glândula e tudo que acontece com ela enquanto a gente né, entende a mediunidade. Trouxe aqui o CID, o Sérgio cita muito esse CID, que fala da possessão, né? Porque a gente tem lá o CID F44.3, o estado de transe de possessão, transtorno caracterizado por uma perda transitória da consciência de sua própria identidade associada a uma conservação perfeita da consciência do ambiente. Devem aqui ser incluídos somente os estados de transe involuntários e não desejados, excluídos aqueles de situações admitidas no contexto cultural ou religioso. Então, aqui mesmo o CID-10 diz que só é sintoma psiquiátrico se não tiver religião envolvida. Começamos, então, olha, esses conceitos vão se aproximando, né, da nossa prática. E tem mais um estudo aqui, esse é bem legal também, que eles foram medir melatonina e as catecolaminas plasmáticas em médiums. Esse estudo é da Federal da Santa Maria, acho que é, né? O FMS, Mato Grosso, 2016. E aí, ó, as médiums são 20 médiums e tem o grupo controle. E aí eles fizeram as médiums tiveram aumentos significativos maiores na frequência cardíaca, nos níveis plasmáticos de noradrenalina, no TSH, na prolactina, na CPK, comparado ao grupo controle. E teve alteração no eletroencefalograma. O eletroencefalograma, as médiums tiveram maiores potências beta em alguns eletrodos em todas as fases do experimento. Maior potência teta em um eletrodo durante a comunicação e maior potência alfa em um eletrodo após a comunicação. Então, a gente já começa a olhar, vendo que há uma gama de alteração muito maior no corpo, com médiums, né? Trazendo esse conceito da influência espiritual no processo de adoecer, né? E aqui a Sociedade Brasileira de Cardiologia, que desde 2019, nas suas diretrizes, está dizendo que nós temos que olhar para isso também. Sem deixar de olhar para o restante, mas olhar para isso também. E depois dessa fala, desse transitar, eu trouxe uma foto da nossa reunião de equipe, em que a gente faz o Evangelho no Lar. Não somos todos o Evangelho no Lar na clínica, no caso, né? Porque o nome é Evangelho no Lar, mas quase o nosso lar, porque a gente vive lá, né? Mas a gente faz toda semana, na quarta-feira de manhã, a nossa reunião de equipe, discutimos assuntos administrativos, estudamos algumas coisas relacionadas a mesmo as práticas, o que precisa, né, de capacitação, e aí, quando acaba esse momento, às 9 horas, nós temos o Evangelho. Aí a gente faz uma oração inicial, abrimos o Evangelho segundo o Espiritismo, lemos uma passagem, aí depois dessa passagem, se alguém quiser comentar, conversar, a gente conversa sobre isso, e depois faz uma oração final e um Pai Nosso. Por que o Pai Nosso? Porque nem todo mundo é espírita. Nós temos nessa equipe, tem 3 médiums,
que são espíritas e que trabalham, né, em casas e que estão relacionados ao movimento espírita. Mas nós temos aqui um católico, meu marido, no caso, aquele homem que está ali, apostólico, romano, beato, que nem eu digo, porque ele é da renovação carismática, assim, bem católico, e nós trabalhamos juntos. Nós temos a evangélica, uma menina que é evangélica na nossa equipe, e a gente fala disso, assim, trazendo os conceitos que são, apesar de ler o evangelho, quando a gente traz a discussão, a gente traz esse olhar um pouco mais amplo e da importância da energização e do equilíbrio, da sintonia entre a equipe, né? Isso a gente faz toda semana. E para quem entra novo na equipe, a gente apresenta. Olha só, nossa reunião de equipe é assim, assim, a gente fala isso, a gente estuda isso. Ninguém é obrigado a participar, né? As pessoas escolhem se querem ou não participar. Mas até hoje a gente não teve ninguém que não quis, no caso, né? Não teve alguém que ficou desconfortável. Pelo contrário. Mesmo quem é talvez da religião evangélica, que tem uma restrição maior aos conceitos do espiritismo, aceita e reza o Pai Nosso e está tudo certo, se sente bem, né? E temos de praxe na equipe a oração durante atendimento para auxílio. Olha só, como nós temos 3 médiuns na equipe, em alguns momentos, quando uma delas está atendendo e que percebe uma influência espiritual maior no processo de adoecer de um paciente, mesmo que não seja, nós não somos um serviço de psiquiatria, nós somos um serviço de prática clínica, né? E mesmo que não seja, acho que tem um microfone ligado, mesmo que não seja um serviço de psiquiatria, de saúde mental, quando da equipe, um dos médiuns percebe que tem algum paciente que tenha um componente espiritual, que tem um irmão desencarnado ali junto, pede para que outro membro da equipe comece a rezar enquanto esse paciente está em atendimento. Eu mesmo, em muitos momentos, mando pelo sistema: vamos rezar, gente. Vamos rezar junto. Enquanto eu estou atendendo, vamos rezar e peço auxílio para que possa rezar. Porque em alguns casos vem pacientes que eles vêm com as queixas clínicas, né, gente? Os pacientes chegam até nós por queixas clínicas. Mas, depois eu vou contar alguns desses casos. Eles vêm tão comprometidos espiritualmente que às vezes eu sou uma das médiums, né? Eu não consigo raciocinar direito nos primeiros minutos da consulta. Então, eu não consigo prestar atenção de fato no paciente. E aí, quando eu percebo isso, eu sou uma das que peço oração. E aí começa uma corrente de oração dentro da clínica, para ajudar a harmonizar. Pai Nosso, gente, né? Pai Nosso, ou quem pode abre o Evangelho, quem pode leva pensamento, para que a gente possa auxiliar esse paciente. A gente tem um sistema de comunicação pelo sistema, né, do computador, assim. Então, a gente se troca mensagem e começa todo mundo a rezar para poder ser atendido. E então isso para mim mesmo auxilia muito, porque existem pacientes às vezes que quando entram dentro da clínica eu tenho que parar, eu tenho que começar a rezar, sem nem chegarem na minha sala ainda, né? Distante, lá na recepção, eu já tenho que começar a rezar para que eu consiga atender aquele paciente. Então essa equipe me ajuda a manter essa sintonia e me ajuda a manter a elevação. Não sou só eu que sinto, tem mais pessoas que sentem, mas a gente começa então a rezar para se manter em elevação. Já tive pacientes que eram do movimento espírita, que sabem que a gente faz esse trabalho na clínica e que já foram consultar para ver se a gente sente alguma coisa em casos específicos, né? Mas daí eu me lembro que quando eu atendi esse casal específico, no final eu atendi, né? Prescrevi remédio, fiz tudo certinho. No final, eles, na hora de ir embora, assim, escuta, mas tu não vai dizer nada? Daí eu falei assim, o que tu queria que eu dissesse? Daí a gente não tem nada para dizer, eu atendi, né? Dele, mas tu não viu nada? Daí eu falei, não é assim que funciona. Não é a gente que escolhe, né? Aí eles saíram um pouco frustrados aquele dia do atendimento, porque não somos nós que escolhemos nem o que vamos ver, nem o que vamos sentir, nem nada. Para quem estuda um pouco do espiritismo sabe que o telefone toca de lá para cá, né? Então é sempre quando o plano espiritual quer que a gente perceba, e talvez porque eles também precisem dessa ajuda, dessas orações,
que mais pessoas percebem, né? E eu e mais uma parte da equipe também participa de estudos em casas espíritas, então a gente também leva o nome dos pacientes para que seja colocado nas mesas mediúnicas, né? E então esse trabalho eu costumo dizer que a gente vai juntando uma força para poder lidar, né? E a gente faz também nessa reunião de equipe estudos sobre acolhimento dos pacientes, exercitando escuta ativa, que é uma das técnicas relacionadas hoje a trabalhar a espiritualidade e saúde com os pacientes, sem levar esse componente, né, de irmãos desencarnados, mas de você treinar realmente se conectar com a pessoa e escutar ela de fato, sem ser só emprestar o ouvido, né? E nessa contrapartida ter afeto e tratar as pessoas e os pacientes e a equipe com afeto, né? Com cuidado, com dedicação. Vou trazer alguns exemplos agora para vocês, né? Ali tem uma fotinho minha de quando eu adoeci, porque quando eu adoeci, eu voltei, depois de me passar pela quimio, eu voltei a atender, né? E eu recebi tanta oração, gente. Essa fotinha ali com o terço é de um dos meus pacientes, que é católico, e que fez uma daquelas caminhadas para Aparecida, ele faz aquelas maratonas, né? Daí ele fez aquele ano a caminhada dele e fez pedindo pela minha cura. E ele, quando fez aquela cartinha, depois que voltou, e me mandou a Nossa Senhora Aparecida, o terço que ele comprou lá e a carta. Então, olha a proximidade e a abertura que tu começa a partilhar com essas pessoas, porque eu partilho a vida com elas, eu sou médica de família, eu tenho paciente que eu acompanho há 10 anos, há mais de 10 anos, que eu acompanho eles a cada 6 meses, então eu vejo a vida deles acontecer e eles veem a minha também, né? Então, e aí nessa troca eu costumo dizer que nós vamos nos curando, né? Então esse foi um dos presentes que eu recebi, mas eu posso contar a história das saudades de um pai. Essa é uma história que eu já contei também num congresso, que eu atendi uma paciente que era testemunha de Jeová, e ela veio com um quadro de depressão crônica, assim, tomando medicação, fazendo atividade física, a gente organizou algumas coisas de suplementação para ela, mas depois de um tempo eu acompanhando ela, eu queria para poder entender de onde vinha essa depressão, e ela falava da saudade desse pai. E ela sentia falta dele, e ela tinha uma tristeza que ela não conseguiu dizer para ele que ela amava ele. Eles tiveram muitos conflitos ao longo da história deles, e ele morreu sem ela poder dizer que o amava. E depois que ele morreu, ela deprimiu, isso já fazia anos, né? E o que ela me trouxe, doutora? Não tem o depois, porque eles têm uma concepção diferente da nossa, né? Então não tem o depois, então eu não vou poder dizer para o meu pai aquilo. E eu não posso, e aí eu nunca disse para ele que eu o amava, e eu amo ele. E eu me lembro que ela falou daquilo com tanta dor, né? E aí eu disse para ela assim, mas o teu pai está dentro de você. E eu disse para ela, como? Ela me disse, como assim? Eu falei assim, o teu DNA, metade de você é da tua mãe, metade de você é do teu pai. Se metade de você é do teu pai e veio dele, ele está dentro de você, conversa com ele. Conversa nas tuas orações, nos teus momentos, conversa com ele e diz para ele que tu ama ele. E aí ela olhou para mim e disse, tá bom, e passou, e saiu isso, e voltou um tempo depois, e continuamos acompanhando, e quando ela voltou um tempo depois, ela me disse assim, doutora, eu tenho que lhe contar uma coisa, um sonho que eu tive. Eu falei, o que aconteceu? Eu fiz aquilo que a senhora me falou e conversei com meu pai, e eu sonhei que eu encontrei ele, ele me abraçou, e eu disse que eu amava, e ele me disse que amava. E aí ela me disse assim, e aquilo me fez tão bem, doutora, muito obrigada. E ali fez parte do processo de superação daquela vivência de tristeza, né, e da cura dela. Claro que, de novo, multifatorial, a gente olha para todos os fatores, e esse foi um dos fatores, né? E a gente sabe no Espiritismo que esses encontros em sonho existem. Pode ser só do inconsciente dela? Pode, né? Pode ter sido só ela que fez uma projeção lá do inconsciente dela e conversou com o pai? Pode, mas pode ter tido ali um encontro, né? E uma grande superação. Atendi recentemente um paciente com um quadro de insônia crônico também, e aí começamos a conversar. Quando ele entrou dentro da clínica, foi um desses pacientes que eu tive que eu estava esperando ele para atendê-lo,
E quando ele entrou, eu senti e alertei todo mundo, vamos rezar, gente. E ele foi um desses pacientes, fazia muito tempo que eu não sentia tamanho comprometimento espiritual, tamanho acompanhamento, né, de um paciente. E aí, quando ele entrou para conversar, a queixa dele era insônia. E eu disse para ele assim, tá, e por que você não dorme? Ah, doutor, eu tomo Frontal, eu tomo quetiapina, eu tomo vários medicamentos para dormir. E eu mal e mal tenho um cochilo e me acordo. E quando eu durmo, eu tenho um pesadelo, eu não gosto de dormir, doutor. Eu queria dormir, mas eu não gosto, porque eu tenho uns pesadelos muito ruins. E o que tu sonha? Daí ele me disse assim, eu sonho que tem uma pessoa que me aperta o peito, assim, e tenta me sufocar. E aí eu não consigo respirar direito, e daí eu me acordo, e daí levanto, e daí fico caminhando. E isso era alguém que, assim, fica adormecido 3, 4 horas por noite, né? E aí, naquele dia, conversamos sobre aquilo, conversei com ele, um senhor que é católico, conversei com ele sobre o papel da oração, que ele cuidasse dos pensamentos, que ele tentasse rezar na casa dele, que ele tentasse, eu vou comendo pelas beiradas, assim, né? Que ele rezasse na casa dele, que antes de dormir ele rezasse, né? Que toda vez que viesse um pensamento negativo ou de medo, que ele trocasse por uma oração ou por uma música, aqueles passos do tratamento espiritual que a gente sabe, né? E aí ele foi, né? Falei isso tudo, e ele passou a fazer tratamento na clínica com acupuntura, com algumas outras técnicas, e na semana seguinte levei o nome dele para a mesa mediúnica, vários desdobramentos daí, né? Levei o nome dele da mesa mediúnica. Eu não estava nessa mesa, então eu não sei o que se manifestou, não estava lá, mas entreguei para que tivesse lá em oração. Mas ele voltou na semana seguinte dizendo: doutor, eu estou dormindo. Não tenho mais aquela sensação, não tenho mais aquilo, não sinto mais aquilo. E aí, né? Mais uma dessas coisas que a gente vai tratando. E outra história, posso contar a história de uma senhora que ela estava na fila para adotar uma criança há muito tempo, uns 10 anos ela estava na fila para adoção. Quando ela entrou na menopausa, ela pensou, agora engravidei, porque não menstruo mais, vou lá no médico para fazer exame e estava na menopausa. E aí quando entrou na menopausa, recebeu a ligação do pessoal da adoção, que o filho dela tinha nascido, para ela ir buscar. E ela foi, e olhou o filho dela, e no mesmo momento que ela viu ele, ela disse assim, é meu filho, esse aqui é meu, era esse que eu esperava, é meu, e tudo certo. Mas, progressivamente, passando os dias, ela passou a sentir uma tristeza, um aperto no peito, uma tristeza. E aí nós começamos dela, veio, claro, pensando em tratar a menopausa comigo, né? E aí nós começamos a conversar, tratei a menopausa, e aí comecei a perguntar da história dela e tudo mais. E aí ela me trouxe que ela tinha um irmão que ela criou como filho desde pequeno, mas que ele morreu assassinado adolescente, com um tiro no peito. E aí ela me disse assim, doutora, a senhora não vai acreditar. Eu nem acredito nessas coisas, doutora. Mas desde que meu filho chegou, eu não paro de pensar no meu irmão, me dói o peito, me dá uma saudade do meu irmão. E ela dizia assim, e aquela coisa aqui, doutora, o que eu faço com isso? Vamos rezar, eu disse para ela. Vamos rezar. Reza pelo teu irmão. Né, não temos como saber essas respostas, mas reza por ele, reza por tudo isso e vamos tratar todo esse processo. E ela depois de um tempo voltou e não sentia mais aquilo, né? Não sentia mais aquela sensação nem de saudade, nem de tristeza, né? Então, essas experiências, e isso tudo eu levo para a reunião de equipe. Esses casos, quando acontecem, a gente leva para a reunião de equipe, a gente fala sobre o que cada um sentiu, a gente discute o que foi tratado da parte física, do ambiente, das contaminações, do social, e se teve algum componente espiritual que cada um sentiu, e botamos o nome em oração de equipe novamente. E é incrível que na clínica os pacientes costumam dizer assim, ó, é muito diferente aqui, parece que a gente vai para outro lugar, mas quando a gente sai do elevador eu entrei em outro lugar, porque eles dizem que tem uma sensação de bem-estar, né?
muito grande só por estar no ambiente. E aquele é um ambiente que, além do evangelho, além desse todo esse cuidado, eu rezo em cada cômodo da clínica, e são 200 metros quadrados, eu rezo em cada cômodo de todas as partes, semanalmente, e às vezes, várias vezes durante a semana. Sempre pensando em manter a elevação. E como todo mundo já conhece o esquema, quando eu não posso, o outro vai lá e reza. Então a gente está sempre em equipe mantendo o espaço em elevação e em oração, né? Isso, claro, facilita a percepção dos pacientes, mas a gente também usa algumas técnicas. Nós temos a frequência, que é aquela de 512 Hz, que é a frequência do amor, sendo emitida no espaço o tempo todo. Então, a música do ambiente do espaço é uma música que é uma frequência de vibração, a frequência do amor, que também mantém, né, esse espaço em elevação. Então, isso, mais uma estratégia. O cheiro, os óleos essenciais que a gente coloca no espaço também são óleos que a gente usa uma combinação de óleos essenciais que também é para manter o espaço equilibrado em elevação, porque o espaço não é feito só de cadeiras, né? Ele é feito das pessoas, a parte física, mas também dos pensamentos de todo mundo que transita por lá, né? Então a gente está sempre em oração e elevação no espaço e com todas as pessoas, né? Não que seja só luz, né? Porque tem conflito, que nem todo lugar, né? A gente tenta organizar os conflitos. E nesse grupo, esse aqui é um encontro da AME Chapecó, né? E aqui tem várias pessoas que estão no encontro da AME e que estão na clínica também, né? Então, nós acabamos esse ano se aproximando mais da AME, trazendo a equipe da clínica para a AME, para que a gente pudesse também conversar mais especificamente, porque lá na clínica eu já tive, ano passado nós tínhamos um encontro uma vez por semana, depois do horário de trabalho, para estudar especificamente perispírito, mediunidade, reencarnação, esses fatores mais específicos relacionados à espiritualidade espírita. Mas daí esse ano, com a AME, nós entendemos que esse espaço, então, tem um lugar mais apropriado do que nós lá para isso, e aí nós estamos estudando juntos lá, né? E aí vem um aprofundar dessas questões e dessas situações. E nós temos em paralelo na clínica, porque também não adiantaria só rezar se a gente não fizesse o bem, né? Então, além de tratar os pacientes, a gente tem um projeto de caridade dentro da clínica. Nós temos o que a gente está chamando de AME Girassóis, que é o projeto Girassóis. Ele surgiu a partir da Thaís, que é essa moça linda ruiva que está ali, que é minha sócia lá no spa. A gente tem a clínica e um spa em anexo, né? E ela teve um câncer de mama, assim como eu tive, e ela passou a fazer muitas atividades voluntárias para pacientes, e ela chamou isso de projeto Girassóis, porque ela diz que o girassol, quando não tem sol, né, um vira para o outro para se iluminar, e que os amigos dela foram girassóis da vida dela durante o enfrentamento do câncer. E ela passou a fazer essas atividades, e eu passei, depois de ter tido câncer, a atender pacientes oncológicos gratuitamente. Então, nós juntamos esses serviços e essas nossas ações, e hoje nós temos, toda quarta-feira à tarde, a gente coloca a clínica a serviço dos pacientes oncológicos. Então, nós somos uma equipe que está hoje em 12 pessoas, e todos trabalhamos, então, para os pacientes oncológicos. As consultas são todas gratuitas, e todos os tratamentos que eles fazem lá, eles fazem o preço do custo do tratamento, e uma parte deles a gente financia. Tem normalmente 2 a 3 pacientes mês que a gente financia integral. Mesmo o tratamento, a gente financia todo o tratamento na clínica. E aí, eu não sei se eles dão mais para a gente, se a gente dá mais para eles, porque eu acho que eu ganho mais do que dou nesse processo todo. O meu marido, que é o administrador da clínica, diz assim, quando eu comecei com essa história, ele dizia, tu tá ficando louco, como é que nós vamos pagar as contas? E eu dizia para ele assim, Deus provê, damos jeito, vamos fazer. E aí hoje ele entende que a gente consegue otimizar períodos que a clínica teria 15 minutos ali, 15 minutos aqui, que estaria de folga, a gente junta tudo e coloca isso a serviço, né? E aí, então, nós construímos esse espaço. Ano passado, nós tivemos 22 pacientes em acompanhamento. A média de acompanhamento é durante 6 meses, semanalmente, na clínica. Esse ano, no primeiro semestre, nós já acompanhamos mais 27 pacientes. Então, a gente tem já
mais de 300 atendimentos nesse período de 1 ano e meio que a gente está funcionando com esse projeto. E penso que também isso facilita o cuidado espiritual do espaço e dos outros pacientes, porque tem troca, né? Tem afeto, tem troca, tem oração, tem estamos juntos, vamos lá, tem chorar junto. E a gente chora junto com o paciente, lidar com o paciente oncológico. Muitos pacientes terminais, a gente já acompanhou até o final para alívio de dor, para usar as práticas integrativas para melhorar a qualidade de vida lá no processo final. Então, tu troca, se doa, recebe, né? E nessa estrutura de partilha, olha, eu estou muito feliz, mas todos nós lá estamos muito felizes no sentido de que a Thaís está comigo lá trabalhando, nós somos sócios há 1 ano. E ela me diz assim, a gente já se conhecia, já cuidava dela, ela de mim, mas de outro espaço, e ela veio trabalhar comigo há 1 ano atrás. E ela me diz assim, eu sou outra pessoa, porque eu passei a entender o que é, de fato, cuidar, ser cuidada e transformar saúde. Porque daí tu passa no processo de se trabalhar, de rezar, de prestar atenção no teu dia a dia, o que tu tá sentindo, o que tá passando na tua cabeça, o que é meu inconsciente, o que é do paciente, o que é espiritual, e trabalhar esses fatores todos, a gente passa a se transformar, né? A viver cada vez melhor e se transformar. E ela é uma que ela fala assim, eu sou outra pessoa em 1 ano, né? E claro que cada um de nós nesse processo vai se transformando. Nem todos ficam. Algumas pessoas que passaram pela clínica já não estão mais de colaboradores, né? Porque nem todo mundo, eu costumo dizer que entra em ressonância. Fica um tempo, daqui a pouco segue, né? Ou porque eles saem, ou porque a gente entende que não é mais o tempo deles ali, mas nem todos ficam, mas eu também penso que a gente leva uma sementinha, né? Vai plantando essa sementinha com todos eles, né? Porque, de fato, eu entendo que essa frase é do Thomas Edison, que o médico do futuro não vai dar remédios, mas vai interessar as pessoas no cuidado do corpo humano, na dieta, na causa das doenças, então vai levar em consideração aquelas dimensões lá, e na prevenção do processo de adoecer. Isso aí! Essa era a minha fala e um pouco de partilha desse momento, da experiência que tenho lá na clínica. Vou deixar essa fotinha aqui, ó. Isso aqui. Fiquem à vontade se vocês quiserem compartilhar algo de vocês também, ou quiserem me perguntar alguma coisa, estou à disposição. Então, antes da gente então encerrar a gravação e passar para a próxima parte, nós vamos deixar registrado aqui o nosso agradecimento, né, pela tua exposição, Maikele. Obrigada. Era bem hoje, né? Deixa eu só silenciar o microfone. E dizer que a AME Santa Catarina agradece muito a tua dedicação aqui, que você poderia estar descansando agora, poderia estar com teus familiares, né, que você veio aqui falar para a gente, né? Estamos plantando sementinhas, Ramon. Juntos, todos nós, né? E te parabenizar pelo trabalho, né, pela iniciativa de fazer essa intersecção, essa conexão entre a espiritualidade e a medicina, né, e nessa parte mais multiprofissional também, que é muito bonito, muito importante, né? Sem isso a gente não consegue cuidar bem dos pacientes, né? Então, passar para a segunda parte aqui, deixar um abraço para a AME Chapecó, então, um agradecimento também. Encerrar aqui Obrigada a gravação pelo convite. Estaremos sempre à disposição, eu e toda a AME de Chapecó. Vou encerrar aqui, então, a gravação para a gente passar, então, para a segunda parte, onde a gente pode se aproximar mais da doutora Maikele, perguntar para ela